uma satisfação muito grande podermos estar servindo ao Rei eterno, aquele que nos amou e nos tem dado vida. Bendito seja o nome do Senhor Yeshua. Vamos meditar na palavra do Senhor. O assunto que nós estaremos tratando aqui está bem relacionado ao que foi falado nesta manhã, o que vem sendo falado nesses últimos dias pelo Senhor através dos seus servos, e que tem nos chamado a atenção para o cuidado que devemos ter com a nossa alma, com o nosso coração, com aquilo que estamos recebendo, as influências que estamos recebendo de todas as fontes, o cuidado que nós temos que tomar para não sermos arrebatados da presença do Senhor. O primeiro texto que eu gostaria de ler aqui, que me veio agora, na verdade, que é um texto para mostrar, né, antes de eu trazer a mensagem propriamente dita, um texto que me veio ao coração e que mostra a importância disso que nós vamos falar nesta noite, que é algo simples, que nós falamos sempre, repetimos sempre, mas muitas vezes, na hora que precisamos usar esse conhecimento, usar essa capacidade, nós falhamos. O primeiro texto que eu quero trazer para os irmãos se encontra em Lucas 18, versículo 8. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Isso aqui foi há pouco tempo mencionado pelo pastor Israel, pelo pastor Mário também, este machal do Senhor Yeshua a respeito da mulher que estava pleiteando a sua causa perante um juiz que não tinha compromisso com a justiça, mas, devido à insistência da mulher, ele acabou por fazer justiça, conforme o pedido dela. E aqui no versículo 8, fecha esse machal, com o Senhor Yeshua dando a lição, e ele faz uma pergunta. Então vamos ler aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, se referindo ao juiz. E a pergunta que ele faz, leiam os irmãos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará emuná na terra? Então essa é uma pergunta que o Senhor Yeshua fala, posicionando em que momento? Quando vier o Filho do Adão. Então, quando o Senhor Yeshua se manifestar, ele vai encontrar emuná na Eretz, ou emuná na terra. Então, devemos sempre lembrar dessa pergunta do Senhor Yeshua e examinar a nós mesmos para saber se o Senhor Yeshua vier agora, ele vai achar emuná na Eretz? Eu não tenho como responder por nenhum dos irmãos. Eu só tenho como responder por mim mesmo. Eu posso dizer que no que depender de mim, nas minhas forças, da minha caminhada, o Senhor Yeshua, quando ele vier, pelo menos a mim, se eu estiver aqui ainda, né, ele vai encontrar com emuná. Aí você vai assumir o seu compromisso com o Senhor. Senhor, quando tu vieres, eu estarei aqui firmado em ti, independente das circunstâncias. Agora, o que é emuná? O Senhor Yeshua faz uma pergunta: quando o Filho do Adão vier, ele vai achar? E ele fez essa pergunta para os seus discípulos.
E veja que ele faz essa pergunta logo após falar o machal sobre a oração e sobre a importância de insistir e perseverar na oração. Então, obviamente, essa pergunta está associada à oração. E a oração é um relacionamento com Elohim, é um diálogo, tem que ser um diálogo, não pode ser simplesmente palavras ao ar, uma reza, uma citação, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e repetição. Porque se é uma mera repetição, Yahová não vai responder essa oração. Porque ele não vê no coração a emuná. Então, iniciamos esta mensagem com essa pergunta. O Senhor Yeshua, quando o filho do Adão, quando Yeshua vier, o rei Yeshua vier, ele achará emuná na Eretz? E ele faz essa pergunta não é à toa. E o pastor Mário, nesta manhã, falou mais uma vez, e nós, nesse momento que estamos vivendo, estamos tendo uma oportunidade ímpar de sofrer opressão, de sofrer os ataques do maligno para nos arrebatar da palavra de Elohim e para nos fazer ficar apavorados. E aí é o teste da nossa emuná. Nós agiremos como Yehoshua e como Caleb. Eles viram gigantes, eles não estavam negando que havia gigantes. Eles não estavam negando que havia cidades fortificadas. Eles não estavam negando que haveria trabalho, que haveria luta. Mas eles não estavam confiando na sua própria sabedoria, ou na sabedoria dos homens, e não estavam confiando na sua própria força, ou na força dos homens. Estavam confiando na palavra de Yahová. E a mensagem que eu gostaria de trazer aqui é a mensagem que nós estamos estudando. Hoje nós concluímos a lição número 2 no curso Vereda da Vida. E o assunto tratado na lição 2 é a certeza da salvação. E um dos objetivos desta lição é definir os conceitos relacionados à certeza da salvação. E a primeira definição que eu apresento e explico para os irmãos é para responder a seguinte pergunta: o que é certeza? Então, aqui no dicionário, que eu costumo fazer com os irmãos, é abrir o dicionário. Eu estou perguntando sobre uma palavra em uma determinada língua, eu vou consultar o dicionário, que é o material, né, a referência para que nós tenhamos o significado em que essa palavra é aplicada comumente. E aqui nós vemos certeza, qualidade, caráter ou virtude do que é certo. Aqui, do que é certo não no sentido de ser certo e errado, mas do que é garantido, do que é firme. Daí certeza, né? Certeza, eu estou certo. Conhecimento íntimo ou expresso. Convicção. Perfeito e indiscutível conhecimento. O que não oferece dúvida. Então, nós vemos nesses significados aqui 2 elementos que definem essa palavra, certeza. Uma está relacionada ao conhecimento preciso, íntimo, e a questão da convicção. Mas o fato de você ter um conhecimento intelectual não vai te levar a ter convicção.
Esse conhecimento, ele só vai te dar convicção se ele vier, primeiro, de uma fonte fidedigna. Você pode conhecer tudo sobre uma determinada filosofia, você pode conhecer tudo sobre o que os maiores escritores escreveram sobre economia, você pode saber, ter lido todos os artigos científicos relacionados a um tema da área de saúde ou de qualquer outro tema, mas se você não confia, você não sabe que fonte é essa, não sabe quem escreveu, por que escreveu, se você não sabe se aquela pessoa que escreveu aquele artigo estava querendo apenas ganhar pontos acadêmicos, estava querendo fazer nome para si e para cumprir o prazo de entregar aquele artigo naquele congresso, ele correu, escreveu qualquer coisa, gerou um gráfico e colocou lá no congresso, você não sabe se foi isso. Você só vai saber se você estiver convivendo com a pessoa. Essa pessoa é séria. Ela nunca colocaria o nome dela num trabalho se não fosse para mostrar a realidade, a verdade. E assim, muitos se firmam no conhecimento adquirido de fontes que não têm sustentação. O homem mortal, ele pode dizer que garante para você que algo vai acontecer. E amanhã ele está morto. Cadê a sua garantia? Então, a fonte de onde vem o conhecimento vai dizer se esse conhecimento ele pode te levar a uma firmeza, a uma certeza, a uma convicção ou não. E nós temos aprendido, né, que para que nós tenhamos certeza, segurança, firmeza, o nosso conhecimento tem que ser da fonte do alto, da palavra de Elohim. Vamos ler Matitiahu, capítulo 22. Matitiahu, capítulo 22. Versículo 29. Diz assim: E respondeu Yeshua e disse a eles. Eles aqui são os Sadoquim que vieram para interrogá-lo, colocaram um caso hipotético para pegar no Senhor Yeshua na questão da ressurreição. E respondeu Yeshua e disse a eles: Errais, porque não conheceis a Torá, nem o poder de Elohim. Então aqui a gente vê duas coisas. Primeiro eu falei da fonte do conhecimento. Ela vai dizer se esse conhecimento pode te dar firmeza ou não. E o Senhor Yeshua fala aqui: vocês erram porque vocês não conhecem a Torá. Em outra parte ele vai citar um texto do Navi falando que o povo honra com os lábios, né? Adora em vão, porque eles vivem conforme ensinamentos de homens, tradições, e não conforme a Torá de Elohim, a instrução de Elohim. Então, eles estavam errando porque eles não estavam considerando o que saiu da boca de Elohim, mas sim o que os líderes do mundo religiosos disseram. Eles estavam dando ouvidos aos especialistas religiosos. Eles estavam ouvindo as histórias dos especialistas religiosos. E por isso estavam errando. Então, conhecimento, a fonte tem que ser da boca de Elohim, da Torá, da instrução de Yahuvá. E o segundo ponto que o Senhor Yeshua coloca é nem o poder de Elohim. E aí o que isso mostra? Que eles não tinham nem o conhecimento da fonte verdadeira e ainda que tivessem,
o conhecimento intelectual, eles não conheciam o poder de Elohim. Porque para você conhecer o poder de Elohim, você precisa entrar em contato com ele. Por que eu digo isso? Mas se você vê o milagre, você vai conhecer o poder de Elohim, vai? O que os cientistas do mundo hoje falam sobre as 10 pragas em Mitzrayim? Eles confirmam que aquilo foi o poder de Elohim? Eles têm as explicações deles. O que os homens falam sobre os terremotos que acontecem na Eretz? Eles atribuem ao quê? Não, porque as placas se chocaram. É porque surgiu um epicentro lá no meio do oceano por causa do encontro de correntes e ventos e que subiu vapores e que o sol foi... E dão a explicação deles. Mas atribuem ao poder de Elohim? Então a pessoa pode ver milhões de milagres. Mas se ela não tiver o relacionamento com Elohim, ela não vai reconhecer aquilo como poder de Elohim. E vai continuar errando. Vai continuar tentando encontrar respostas na sabedoria dos homens. Mas o que Shaul fala a respeito do que Elohim fez à sabedoria dos homens? Esse texto aqui não estava aqui na lista de textos que eu ia trazer para os irmãos, mas vou deixar aqui para os irmãos a resposta a essa pergunta que eu fiz agora. A resposta está em 1 Coríntios 1. Eu vou ler do 17 ao 21. Os irmãos vão ver o que Elohim considera a sabedoria dos homens. Os cientistas, os especialistas, que nunca aparece o nome deles, os estudos da universidade de não sei da onde, e aí você não tem acesso ao documento, não tem a referência. Tudo isso é feito para que as pessoas fiquem presas ali, naquela rede que parece ser detentora da verdade. Mas não haverá firmeza se essa fonte não vier do alto. Temos que dar ouvidos à palavra de Elohim. 1 Coríntios 1, 17 a 21 diz assim: porque o ungido enviou-me não para imergir, mas para anunciar. Não em sabedoria de palavras, para que o madeiro do ungido se não faça vão. Porque a palavra do madeiro é loucura para os que perecem, para os que morrem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Elohim. Shaul fala em Romanos: não me envergonho do anúncio, porque é o poder de Elohim para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do Yehudi, depois do Ivani. Mas para nós que somos salvos é o poder de Elohim, porque está escrito. O que está escrito aí? O que Yehová faz com a sabedoria do mundo? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então a sabedoria do mundo serve de alguma coisa para Elohim? Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão no ungido, o Senhor Yeshua. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Elohim louca a sabedoria deste mundo? Com tantas máquinas, tantos robôs, dizendo que agora está tudo conectado, agora a informação ela vem rapidamente, inteligência artificial, transformação do mundo, estamos chegando lá. E aí vem uma coisa que você não vê, não sente, que você não sabe como é que funciona. Onde estão as máquinas?
Yahová não precisa de respirador para fazer nós estarmos de pé aqui. Porque Ele dá o fôlego de vida. Mas a ciência dos homens precisa de quê? Vou encomendar milhares de respiradores. Essa é a ciência dos homens, do mundo, louca. Visto como na sabedoria de Elohim o mundo não conheceu a Elohim pela sua sabedoria, a sabedoria dos homens, o conhecimento, a ciência dos homens não te dá condições de conhecer Elohim. É isso que esse texto está dizendo. O mundo não conheceu Elohim pela sua sabedoria. Aprove Elohim salvar os crentes, aqueles que creem, pela loucura da pregação. Então é isso que Yahová faz com a sabedoria dos homens. É loucura. Mas como é que você vai ver que é loucura? É você argumentando? É você pesquisando? É você indo para o laboratório? Não, você só vai conseguir discernir que isso é loucura se você continuar lendo essa carta de Shaul, onde ele vai falar: aquele que é no Espírito discerne tudo. De outra sorte, você vai ficar sendo levado a endeusar, a idolatrar um homem só porque ele ganhou um prêmio no mundo. Mas isso não vai gerar em você emuná. Vai gerar fraqueza, vai gerar apreensão, medo e vai fazer você fugir. Yahová não nos deu espírito de pavor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Yeshua, ele coloca que eles estavam errando porque não tinham conhecimento da Torá de Elohim, a fonte deles não era a Torá de Elohim, por isso eles estavam com as imaginações dele a respeito da ressurreição, e o Senhor Yeshua vai mostrar pela Escritura para eles que Elohim é Elohim de vivos e não de mortos. E segundo, eles não conheciam o poder de Elohim, porque eles eram apenas religiosos, intelectuais, que falavam sobre as obras de Elohim, falavam sobre o poder de Elohim, mas não conheciam a Elohim. Porque se tivessem conhecido a Elohim, também conheceriam o seu enviado. E o pastor Mário apontou isso essa manhã. O povo estava com a Escritura na mão, tinha o livro de Daniel. Quando o Rosdoz, ele colocou no seu coração assassinar ao bebê, a criança, Yeshua, ele foi consultar a Escritura. Ele chamou lá os especialistas da Escritura e eles disseram: olha, nessa faixa de tempo aqui, ele está por aí. E aí, de 2 anos para baixo. Veja que a margem aí que ele colocou foi de 2 anos. Onde eles foram consultar? Na Escritura. Então, além de não terem a fonte correta, que é de Sedoquim, eles não tinham um relacionamento com Elohim, e por isso não discerniram ao Senhor Yeshua. Agora vamos ver em Ivrim 11, 1. Esse texto aqui que a gente já ouviu tanto, mas nas versões em português não traz a realidade. E não dá um entendimento para você do que é a emuná de fato. Aqui eu vou ler até na versão aqui, numa dessas versões correntes, na Corrigida e Fiel, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem, e agora? O que eu faço? A fé é o firme fundamento do que eu espero. E aí esse texto aqui leva muitos a acharem que fé é simplesmente desejar. Desejar com toda a intensidade. Você tem que desejar com todo o seu coração. E quando você desejar com todo o seu coração, você vai decretar a bênção. E aí vai acontecer. Aí a pessoa pega esse texto aqui: olha, meus irmãos, aqui a fé é o firme fundamento do que você espera. É a prova do que você não vê. Vamos ver como é que está escrito aqui a partir do hebraico? A emuná é a confiança forte na palavra que esperamos por ela,
palavra fortificada no coração e não no que os olhos veem. Olha a diferença. A emuná é a confiança forte na palavra, e a gente vai ver que ele está falando da palavra de Elohim, porque logo a seguir ele vai falar. A confiança forte na palavra, que esperamos por ela. Palavra fortificada no coração e não no que os olhos veem. Isso é emuná. Eu não vou ver para crer. Eu vou me relacionar com Elohim, pondo em prática a sua palavra, eu vou me firmar na palavra de Elohim e vou esperar por ela, porque eu creio que Yahová é vivo e fiel para cumprir o que ele disse. E é isso que vai me mover e vai me dar segurança. A fonte do conhecimento, da palavra que vai me dar segurança e vai produzir emuná em mim, quando eu confiar nela, é a palavra de Elohim. Então não basta ter conhecimento intelectual. Você precisa recorrer à fonte do verdadeiro conhecimento e confiar nesta palavra. Confiar na fonte e no que sai dessa fonte. Você chega e encontra uma fonte de águas, mas aí você vai confiar como que... Chega alguém e fala assim, se você beber dessa água aí, você vai morrer. Que ela é uma água venenosa, ou é uma água salgada, não é potável. Como é que você vai tirar a prova? Vai saber. Se você experimentar. E aí é que a Escritura fala, provai, experimentai, e vede que Yahová é bom. É experiência pessoal. Então, confiando, com a confiança forte na palavra de Elohim e vivendo por ela, como está escrito, justo viverá da sua emuná. Não é da emuná dos outros, não é da promessa de homens, mas da emuná. O que é emuná? Confiança forte na palavra de Elohim. E aí, porque eu confio, eu vou colocar em prática a palavra de Elohim. A pessoa pode dizer, não, mas eu confio muito em Elohim. Confia mesmo? E Jacob vai falar, mostra-me a tua emuná sem obras, e eu vou mostrar a minha com obras. Quem confia, age. Um exemplo que a gente pode citar, o irmão chega para mim e fala assim, eu vou te dar 1 milhão até o final desse mês. Se eu confio, de fato, que o irmão vai conseguir me dar esse 1 milhão, que ele vai cumprir com a palavra dele, eu vou começar já a fazer os meus projetos, meus planos, onde eu vou investir, o que eu vou comprar, onde eu vou colocar esse dinheiro. Mas se eu duvido, o que eu vou fazer? Para com isso, rapaz. Não vou fazer nada. Eu vou esperar. Se vier, tá bom. Se não vier também, tá bom, não perdi nada. Mas no reino de Elohim não pode ser assim. Porque o Senhor Yeshua disse que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Mas quem não perseverar vai entrar na perdição eterna. Eu vou esperar para ver se eu confio ou não? Em outra parte diz, aquele que tem essa esperança, ou seja, aquele que confia nessas palavras, fica parado? Purifica-se a si mesmo. Então ele vai agir, porque ele confia. Yohanan, capítulo 8, versículo 46 a 49.
nós vamos ver aqui na vida do Senhor Yeshua a postura que ele tomava, porque ele tinha a consciência do seu estado perante Elohim. E a sua consciência não era baseada no que os outros diziam a respeito dele, no que os outros imaginavam que ele era. Mas a sua firmeza estava firmada no conhecimento do que estava escrito a respeito dele, a palavra de Elohim, e, mais ainda, no relacionamento que ele mantinha com o Pai. A ponto de ele declarar: meu Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que agrada. Então, ainda que todos o abandonassem, o Senhor não o abandonaria. Yohanan 8, 46 a 49 diz assim: quem dentre vós me convence de erro? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Elohim, escuta as palavras de Elohim. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Elohim. Responderam, pois, os Yehudim e disseram-lhe: não dizemos bem que és de Shomiron e que um sopro maligno está em ti? Yeshua respondeu: não há sopro maligno em mim. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Então o Senhor Yeshua, ele ensinava com autoridade, porque ele sabia que o ensino que ele estava transmitindo vinha da parte de Elohim, que ele ouviu do próprio Elohim, do próprio Pai. O Pai que me enviou, eu falo a palavra dele, e vocês não escutam porque vocês não são de Elohim. E aí eles estão falando: você está com sopro maligno, você está possuído. Não estou possuído pelo sopro maligno, não. O sopro de Elohim é sobre mim, porque ele me ungiu. O texto que ele leu de Yeshayahu: mas eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Então isso aqui é que vai fazer a diferença na vida daquele que quer ter uma vida segura, ter certeza do seu caminho, certeza de que o que está fazendo está agradando a Elohim. Não basta você já, não, mas eu cumpro todos os mandamentos de Elohim. Como aquele jovem que se aproximou, que tinha muitas posses: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí o Senhor Yeshua: você quer ser perfeito? Então, deixa todas as suas riquezas, vai lá, dá para os pobres, vem e segue-me. Ele tinha conhecimento dos mandamentos? Porque ele disse que tudo aquilo tinha feito. Mas bastou o conhecimento? Bastou a prática meramente religiosa para alcançar a vida eterna? Ele não queria o Senhor Yeshua. Ele queria a vida eterna do jeito dele. Eu tenho dinheiro, eu estou bem, tenho tudo que eu quero, eu posso comprar com o meu dinheiro, então eu quero a vida eterna desse jeito. Mas o que o Senhor Yeshua ofereceu para ele foi uma vida eterna sem aquele dinheiro em que ele se apoiava. É o que aconteceu com ele? Retirou-se triste. Porque ele não queria um relacionamento com Elohim. Ele queria uma vida eterna com regalia, confiando nas riquezas, confiando nas posses, no poder humano, na sua própria sabedoria. Mas está escrito: não se gabe o homem da sua sabedoria, não se gabe o homem rico na sua riqueza ou valente na sua valentia, mas quer se gabar? Gabe-se disso. É entender e conhecer a Elohim. Que Aruvá, ele executa justiça, julgamento e bondade na Eretz. Conhecer a Elohim é o maior privilégio que o homem pode alcançar. Estudar milhares de livros, não há limites para escrever livros, mas para conhecer a Elohim, isso é um privilégio. E por não se relacionar com Elohim e se impregnar de palavras de fontes destruidoras, as pessoas se afastam de Elohim. Abandonam Elohim, abandonam os seus santos, abandonam os seus mensageiros para dar ouvidos a palavras agradáveis a si mesmos. Terão firmeza? Não, o medo vai se apoderar. Outro texto aqui mostrando a postura do Senhor Yeshua, ainda em Yohanan, capítulo 18, versículos 33 a 37. Agora aqui ele está diante de uma
autoridade. É como os homens mencionam, né? Diante do governador Pilatos, que estava sendo seu juiz naquele momento, que ia emitir a sentença de morte para o Senhor Yeshua. E o Senhor Yeshua sabia disso. Mas olha só o diálogo que acontece entre eles e veja a firmeza do Senhor Yeshua. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Yeshua e disse-lhe: Tu és o rei dos Yehudim? Essa pergunta tinha uma implicação muito pesada naquela época. E o Senhor Yeshua sabia disso. Mas olha a resposta. Respondeu-lhe Yeshua: Tu dizes isto de ti mesmo ou te disseram outros? Essa é a sua convicção ou você está apenas repetindo o que você ouviu falar? Pilatos respondeu: Porventura sou eu Yehudi? A tua nação e os principais dos ministros, ou dos Kohanim, entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Yeshua: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos Yehudim. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Yeshua respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos vai se mostrar um enganador, um mentiroso, um fingido, uma pessoa que não tinha interesse pela verdade. Estava ali dizendo que o Senhor Yeshua era inocente. Ele declarou com a boca dele que o Senhor Yeshua era inocente. Mas ainda assim o condenou à morte. Se fizeram isso com o Senhor Yeshua, não vão fazer com seus servos? Como podemos esperar a justiça do mundo? Ainda aqui em Yohanan, capítulo 16, versículo 13. Mostra a importância de nós ouvirmos a voz do Espírito da verdade, para não sermos confundidos e enganados. Mas o Espírito da verdade, na sua vinda, guiará a voz a toda a verdade, porque não do seu coração falará, mas antes o que ouvir, fará ouvir, e informará o porvir. Então o Espírito Santo ele nos faz conhecer os segredos de Elohim. Ele nos leva a conhecer as palavras de Elohim, o que ele está realizando. Então nós vimos aqui que não basta o conhecimento intelectual. Você tem que se preocupar com a fonte desse conhecimento, de quem está vindo. Segundo, você demonstra a sua confiança pelas suas ações, pela prática da palavra de Elohim. A sua confiança não é baseada naquilo que você vê, não é baseada no que os homens te prometeram, nas posses que você tem, mas naquilo que Elohim falou. Você se apega a isso e fica firme. E o terceiro ponto é, para que essa emuná não desapareça e eu não seja fraco no dia da angústia, eu preciso desenvolver o meu relacionamento com Elohim, ter experiências com Ele, para que eu possa conhecer o poder de Elohim. Errais não conhecendo a Torá, nem o poder de Elohim. Vamos ver aqui Yohanan, capítulo 6, versículos 66 a 69. Nós vamos ver aqui que num dado momento o Senhor Yeshua deu um ensinamento, Yohanan 6, 66 a 69. E o Senhor Yeshua deu um ensinamento que não agradou aos Yehudim, mas eles se sentiram feridos, se sentiram espantados com aquele tipo de ensinamento. E aí o que vai acontecer? Aqui no versículo 66 diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Mas não foi porque o Senhor Yeshua errou, não foi porque o Senhor Yeshua mentiu, não foi porque o Senhor Yeshua fez algum ato de corrupção, não foi porque o Senhor Yeshua cometeu algum crime aos olhos do povo, mas foi porque a palavra que saiu da boca dele
não entrou naqueles corações. Como o jovem rico, eles não estavam dispostos a servir a Yeshua. Eles não queriam um relacionamento com Yeshua. Eles queriam apenas ser livres da mão romana. Eles queriam voltar aqui a ser aquela nação poderosa. Os idos tempos do rei Davi, os idos tempos do rei Salomão, quando nós tínhamos aquele templo glorioso, todo de ouro. Eles queriam voltar para os tempos de glória. Eles não queriam um relacionamento com Elohim. E aí, por isso, deixaram. Então, disse Yeshua aos 12, por favor, fiquem comigo, só tenho vocês 12. Não me deixem só. O que vai ser de mim? O que as pessoas vão dizer? Olha só, tá vendo? Pregou, eu sou o filho de Elohim, é chegado o reino, e ninguém anda com ele. Olha lá o coitado, andando pelas ruas, aldeias, gritando, retornai. E quem é que segue? Olha a pergunta do Senhor Yeshua. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Shimeon Quefá. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Quefá está dizendo, nós queremos as palavras de vida eterna, e nós para quem vamos? Onde vamos encontrar? E Quefá não era uma criança. Quefá já era um adulto, um homem formado, um homem que tinha uma casa, que tinha uma profissão. Ele deixou tudo para seguir o Senhor Yeshua por um motivo. Então, ele não estava buscando coisas ali do Senhor Yeshua. Ele queria as palavras de vida eterna. Sabia que o Senhor Yeshua era ungido. Então, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens o que nós procuramos. Respondeu-lhe, em 69, e nós confiamos e também sabemos que Tu és ungido, filho do El vivo. E, novamente, as duas coisas aqui. Eu confio, eu sei, mas não é porque alguém me disse, mas porque eles conviveram com o Senhor Yeshua, viram o que Ele fez, viram como Ele falava, viram o poder de Elohim na vida dele e chegaram à conclusão, Tu és ungido, filho do El vivo. Então é uma emuná que não é só por causa de ouvir um discurso. Não é só porque ouviu alguém falar. Porque, não, o Senhor Yeshua recebeu a chancela ali de Nakdimon. Nakdimon é um senador. Né? Ele recebeu ali o apoio de Caiafá. Olha só, Caiafá está com ele. Então, o Senhor Yeshua deve ser realmente do bom. Agora, Caiafá, não, esse homem é enganador. Não vou ficar com enganador, não. E aqueles montes foram embora. Mas o Senhor Quefá, ele não se limitou a ficar ouvindo as pregações do Senhor Yeshua. Ele pôs no seu coração e quis ter um relacionamento com Elohim. E ele descobriu, só Tu tens as palavras que podem me levar para Elohim. E são essas palavras que eu quero. O último texto que eu gostaria de ler aqui, agora é o exemplo de Shaul, em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Shaul, ele pregava sobre emuná, pregava sobre combater o bom combate, vou enfrentar, né? Eu sei que o Espírito Santo me revela que em cada cidade me esperam prisões. Ele não fazia isso porque era um louco, porque imaginava, gostava de aparecer. Pelo contrário, muitos o tinham por louco, porque ele abandonou uma carreira que aos olhos do mundo era brilhante, mas quando Shaul teve o seu encontro com o Senhor Yeshua e passou a conhecer o Senhor Yeshua, ele descobriu que esse conhecimento que vem do alto é muito superior e incomparável ao conhecimento do mundo. De tal maneira que ele chegou a dizer, reputo como esterco, refúgio, lixo. O mundo não sabe a verdade e por isso vive escravizado.
Porque quem conhece a verdade que está em Yeshua, que é Yeshua, será liberto. E aqui Shaul conta a sua experiência, que não foi mero conhecimento intelectual, não foi uma emuná vazia, mas ele tinha obras que manifestavam a sua emuná, ele tinha milagres, mas não parou por aí, porque muitos naquele dia virão: Senhor, Senhor, nós operamos milagres, nós mostramos a nossa emuná. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a perversidade, a injustiça. Porque aquele que quer se aproximar de Elohim, guarda os seus mandamentos. E ele diz assim: sei estar abatido. Agora eu sei estar abatido. E também sei ter abundância. Eu não vou glorificar o Senhor, dar graças ao Senhor só quando eu estou com dinheiro, só quando eu estou com emprego, só quando eu tenho saúde. Eu aprendi a confiar em Elohim em toda e qualquer circunstância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, ter abundância como passar necessidade. Versículo 13 diz assim: de tudo sou capaz. Aí agora o que aparece aí nas versões das Bíblias: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quem é o que fortalece? Não está claro aí. Na Corrigida e Fiel ainda dá uma dica, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas a partir do hebraico, nós temos o seguinte: de tudo sou capaz. Não é impossível para mim. Pela mão do ungido, que me cinge de força. De tudo sou capaz, pela mão do ungido, que me cinge de força. Então é em Yeshua, ele nos garante. A nossa força vem de Yeshua. O nosso apoio deve ser a palavra que vem da boca de Elohim. Vamos experimentar o favor de Elohim. E não deixemos que o medo nos domine. Não deixemos que se assenhoreie de nós aqueles que se julgam detentores da verdade. Porque a ciência do mundo é loucura perante Elohim. Guardemos a nossa emuná e combatamos o bom combate, porque fiel e verdadeiro é aquele que prometeu, o qual também fará e completará a sua obra em nós.